Glória a Deus. Vamos continuar estudando sobre a vida do apóstolo Paulo. E eu queria começar sabendo quem aqui já precisou se desfazer de algum objeto ou de alguns objetos depois de se converter a Cristo. Levanta a mão. Quem já precisou se desfazer imediatamente, pouco tempo depois, tinha um objeto ou alguns objetos e precisou se desfazer deles? Quem quer dizer o que foi? Quem pode dizer o que foi? Eu ia citar o exemplo da minha esposa. Ela tinha um guarda-roupa quase cheio de roupas indecentes e sem ninguém falar com ela, ela mesma decidiu se desfazer de tudo. Quem mais? Um terreno? Ah, você doou o terreno, né? Amém. Sei que o terreno era amaldiçoado. Você precisou se desfazer porque aquele objeto não era bom para você. Quem? Hã? Um emprego. Olha aí. Precisou se desfazer do emprego. Muito bem. Irmã Janaína. Livros. Eita Deus. Quem mais? Hã? Um emprego também. Vocês trabalhavam de quê, hein, rapaz? Quem mais? Mais alguém? Eu conheci um irmão que se desfez de uma coleção de CDs. Ele tinha uma coleção caríssima de CDs e quando ele se converteu, ele viu que aquelas músicas não edificavam, então ele quebrou todos eles. Ele não deu, ele quebrou mesmo todos os CDs. Iniciei perguntando isso porque hoje nós vamos ver exatamente isso acontecer na vida de alguns que se converteram a Cristo. Eles precisaram se desfazer de alguns objetos que eram muito valiosos, inclusive. Por favor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 18. Livro de Atos, capítulo de número 18. Meu plano, meu propósito é encerrarmos a terceira viagem missionária de Paulo no próximo domingo. Então hoje a gente vai começar e, se Deus quiser, no próximo domingo a gente já vai concluir, porque o próximo domingo é o último domingo do mês e do ano. E aí a gente vai passar algum tempo estudando outro assunto no começo do próximo ano e depois a gente volta para a vida de Paulo, tá bom? Então já vimos a primeira e a segunda viagem missionária. Hoje vamos começar a terceira. Meu plano é encerrarmos a terceira viagem missionária no próximo domingo, dia 26. Mas antes vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, estamos mais uma vez em Tua presença, estamos mais uma vez diante de Ti. Já lembramos agora, Senhor, de coisas das quais precisamos nos desfazer algum tempo atrás. E eu tenho certeza, Senhor, que ninguém aqui está arrependido do que teve de perder, porque muito maior é o que temos a ganhar da Tua parte, Senhor. Muito maior são as Tuas recompensas. E, Senhor, mais importante ainda é o sentimento que temos de comunhão com o Senhor. Sempre que nós nos desfazemos de algo, nós temos, Pai, a recompensa do Senhor, e a maior de todas é a Tua presença, é o sentimento de que estamos Te agradando, de que estamos Te servindo, de que o Senhor está, Pai, feliz conosco. Não há nada mais caro do que isso para nós. Então abençoa este momento agora, que estamos consagrando para o Senhor, que estamos reservando para o Senhor, neste domingo pela manhã. Muito obrigado por ter nos trazido a este lugar. E agora ajuda-nos, Senhor, durante a meditação da Tua palavra, que possamos ser confrontados com ela, por ela e também confortados por ela. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o início da terceira viagem missionária de Paulo, ele se concentrou muito na cidade de Éfeso. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre o que aconteceu antes de Paulo chegar a Éfeso e o que aconteceu depois que ele chegou nessa cidade, tá bom? Então, começando pelo que aconteceu antes dele chegar a Éfeso. Primeira coisa que aconteceu foi, ele partiu de Antioquia
e visitou as regiões que ele já tinha evangelizado. Então a viagem missionária de Paulo começou assim. Ele morava em Antioquia, ele servia na igreja de Antioquia. Como das 2 vezes anteriores, ele sai de Antioquia, inicia uma viagem missionária. E como ele inicia essa viagem? Visitando as regiões que ele já tinha evangelizado. A gente vê isso no verso 23. Atos 18 e 23. Diz assim: havendo passado ali onde? Em Antioquia, algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então estes discípulos são os discípulos que ele e Barnabé fizeram na primeira viagem missionária, na segunda, e agora ele vai confirmando, fortalecendo estes discípulos. Nós não sabemos, nós não podemos ter certeza de quanto tempo durou a permanência de Paulo em Antioquia. Alguns falam de 1 ano ou menos de 1 ano. O que nós podemos suspeitar, irmãos, é que não demorou muito tempo. Por quê? Porque o chamado de Paulo era muito apostólico. O chamado de Paulo era muito missionário. Então ele só permanecia no lugar se realmente fosse necessário. Porque o desejo dele, desejo ardente de Paulo, o chamado de Paulo era de evangelizar pessoas novas. Era de pregar o Evangelho para quem ainda não havia ouvido o Evangelho. Então esse era o chamado forte de Paulo. Diferente, por exemplo, de Timóteo. Parece que Timóteo tinha um chamado mais local, né, de permanecer em um local e evangelizar as pessoas daquele local. Então cada um vai ter um chamado diferente. Um vai ter um chamado mais missionário, de evangelizar pessoas novas. Outro vai ter um chamado mais local, de evangelizar sim, mas as pessoas que se encontram ao redor de onde ele mora. E esses 2 chamados são muito importantes. Obrigado, Pai. Então aqui nós vemos que Paulo sai e ele não demora muito, demora algum tempo, nós não sabemos quanto. Ele sai e ele visita os discípulos que ele já havia ganho para Cristo. Aí surge na história agora, é o segundo fato antes de Paulo chegar a Éfeso, em que Apolo chega a Éfeso e depois parte de Éfeso. Vamos entender um pouco mais quem era esse tal Apolo. Versos 24 a 28. Acompanha comigo. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Apolo, citado em outros lugares da Bíblia como um homem muito eloquente. Apolo, irmãos, pelo que nós vemos aqui, era natural de Alexandria. Alexandria era uma importante cidade egípcia, na qual viviam muitos judeus. Uma colônia de judeus vivia naquela cidade, e Apolo veio de lá para Éfeso. E aqui Lucas diz que ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. Eloquente é alguém que se expressa com facilidade, alguém que se expressa de forma que as pessoas entendam o que ele está falando e sintam o que ele está falando. E ele não apenas era eloquente, mas era poderoso nas Escrituras. Era alguém que conhecia a Bíblia e pregava a Bíblia para as pessoas. Porém, Apolo não tinha tanto conhecimento assim a respeito do caminho de Deus.
Faltava algo a Apolo, que era um conhecimento mais profundo acerca do caminho de Deus. Priscila e Áquila, olha novamente a ordem. Priscila, primeiro, Áquila, depois, vai ser assim para sempre, agora. Eles se aproximam de Apolo, trazem Apolo para mais perto deles e expõem o caminho de Deus de uma forma mais clara para ele. Então aqui, irmãos, eu vejo duas formas de ministrar muito importantes e necessárias. Nós temos uma forma de ministrar pública, que Apolo fazia, e fazia muito bem, e nós temos uma forma de ministrar particular. Quem foi que exerceu essa forma particular? Priscila e Áquila. Elas viram aquele homem que tinha potencial, um homem que queria servir a Deus, mas que não estava conhecendo bem, precisava de um discipulado mais aprofundado. O que eles fazem? Eles chamam Apolo, instruem Apolo em particular acerca do caminho de Deus. Então, são duas maneiras de ministrar a palavra, e as duas são muito importantes. Uma ministração pública, ela é muito importante, mas existem assuntos, irmãos, que eles só vão ser bem tratados em particular, quando você chamar alguém para conversar, quando você fizer um discipulado com alguém, e nós precisamos estar dispostos, a fazer isso, tanto publicamente como também de forma particular. Grandes coisas são conquistadas, são conseguidas no diálogo, na conversa pessoal, coisas que não, assuntos que às vezes não podem ser tocados em público, podem ser tocados em uma visita, em que você senta com alguém para conversar com alguém. Então, isso também é muito importante. Depois dessa instrução pessoal que Apolo recebe, ele decide percorrer outras regiões, pregando a palavra de Deus, e com o apoio dos irmãos, é exatamente isso que ele faz, e o resultado é muito bom, porque Lucas diz que por meio das Escrituras ele provava que Jesus é o Cristo. Então foi ótimo, foi maravilhoso o que a Priscila e Áquila e Priscila fizeram com ele, deram uma instrução maior, e assim ele pôde ser ainda mais usado pelo Senhor. Você tem feito isso? Você tem procurado falar com alguém? Você tem procurado fortalecer alguém em particular? Talvez haja alguém precisando agora que você o procure, que você fale com ele, que você fale com ela, que você instrua melhor acerca de algo. Então vamos permitir que Deus nos use em público, também em particular. Então esse é o nosso primeiro tópico, o primeiro ponto que aconteceu antes de Paulo chegar a Éfeso. Agora vamos ver o que aconteceu depois que ele chegou lá. Capítulo 19 de Atos vai falar exatamente sobre isso. Aqui vamos ver que alguns discípulos são batizados, no capítulo 19. Paulo ensina na escola de Tirano, milagres e prodígios são realizados, Timóteo e Erasto são enviados e Demétrios promove um tumulto. Se não tiver problema, não é viagem missionária de Paulo, Tem que ter algum espinho, tem que ter alguma pedra, tem que ter alguma dificuldade, senão não é Paulo que está pregando. Amém? Então vamos ver esses acontecimentos do capítulo 19. Primeiro deles, no início do 19, alguns discípulos são batizados. Um tema polêmico agora na escola bíblica dominical. Versos 1 a 7. Atos 19. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Atos 19, 1 a 7. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Apolo estava em Corinto, como vimos, ele saiu para outras regiões. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. É isso que nós vamos ver agora, Paulo em Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário,
nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Como eu disse, irmãos, esse é um texto polêmico, porque existe no cristianismo uma diferença de opinião com respeito ao batismo do Espírito Santo. Para alguns cristãos, o batismo do Espírito Santo é algo que reveste o cristão de poder e que pode acontecer muito tempo depois da conversão. Se você buscar, se você orar, você recebe o Espírito Santo. Outros cristãos acreditam que o batismo no Espírito Santo é o ato de você receber o Espírito no momento em que você se converte a Jesus Cristo. Então, todo crente verdadeiro, ele já recebe o Espírito Santo no momento da conversão. O que ele pode fazer a partir daí é se encher mais e mais do Espírito. Mas ele já tem o Espírito, ele já foi batizado no Espírito quando se converteu. E aí nesse texto, ele pode ser entendido de duas formas diferentes. Para muitos, estes discípulos já eram crentes, mas eles não haviam sido batizados no Espírito Santo ainda. Então Paulo vem, põe sobre eles as mãos, e eles são batizados e falam em línguas e profetizam. Então esse é o pensamento de muitos. Porém, outros acreditam que estes discípulos não eram crentes verdadeiramente ainda. Por quê? Porque quando Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual é a resposta que eles dão? A gente nem sabia que tem Espírito Santo, né? A gente nem sabia que o Espírito Santo existe. Então é muito estranho o crente dizer isso, um crente verdadeiro, alguém que já se converteu, dizer que não sabia nem que o Espírito Santo existia. Aí Paulo pergunta: então em que batismo vocês foram batizados? Olha a resposta que eles deram: no batismo de João. João batizou antes de Cristo ou depois de Cristo? Antes de Cristo. O batismo de João é um batismo de preparação para aquele que viria. Tanto é que hoje nós não somos batizados no batismo de João. Nós somos batizados no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por isso, outros acreditam, como eu, que esses discípulos aqui eram discípulos de João, mas ainda não eram convertidos a Cristo verdadeiramente. Tanto é que quando Paulo prega para eles, aí sim eles são batizados nas águas e recebem o Espírito Santo pela primeira vez. Então eu não vejo aqui um revestimento de poder, mas eu vejo crentes recebendo o Espírito Santo pela primeira vez. E quando Paulo vai falar sobre isso nas epístolas, é exatamente isso que ele diz: todos vocês foram batizados no mesmo Espírito, né? No momento da conversão, lá em Efésios ele vai dizer: quando crestes, recebestes o Espírito Santo. Então eu creio que no início de Atos, algumas pessoas estavam recebendo depois, porque os apóstolos tinham que chegar para unir a igreja, mas depois todos foram recebendo à medida que se convertiam. Laerte, depois Aristóteles. Exatamente, ele começa em João e chega a Jesus, né? João realizou o batismo de arrependimento,
dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então aqui é quase um apelo evangelístico, né? Se convertam, porque estou falando de Jesus. Aristério. Como é, Alexandre? O Espírito Santo desde o Antigo Testamento se falava? Se falava? Sim, quem não sabe também, o que o Espírito Santo é verdade, talvez o conhecimento deles era muito pequeno. Eu vi assim que no Antigo Testamento, na lei, já falava. Já falava. Que Saúl recebeu o Espírito Santo e profetizava. Exatamente. Sim, são gentios. Eles não eram judeus, eles não eram conhecedores da palavra. Eles receberam o batismo de João, talvez vieram, né, até onde João estava, ou alguém levou até eles, mas eles não eram, eles estão em Éfeso. Então eles não eram judeus, não eram conhecedores da palavra como um judeu deveria ser. Porque o judeu, claro, teria ouvido falar sobre o Espírito Santo, né? Mas eles não tinham. Eram ignorantes mesmo da palavra de Deus. Por isso Paulo precisou esclarecer eles acerca do Espírito Santo, de Jesus e da conversão. Gilson. Só o diácono agora falando, né? Não. Tanto é que em Atos 2, eles ainda não haviam recebido. Eles vão receber em Atos 2. Em Atos 1, eles não haviam recebido ainda. Em Atos 2, Jesus diz: não saiam daqui enquanto vocês não receberem a promessa do Pai. Então, somente após a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo ao céu, é que o Espírito Santo era dado a quem se convertesse. Entendeu? Antes disso era escolhido, como Aristério falou. Saulo recebeu, não se comportou bem, Deus tirou e colocou em Davi, porque ali era o espírito de rei, né? De unção de rei. Então no Antigo Testamento alguns recebiam temporariamente. Na Nova Aliança é diferente. Todo crente recebe permanentemente, né? Então existe essa diferença. Não é como no Antigo Testamento. Por isso que a Nova Aliança é superior à Antiga Aliança. Amém? Depois disso, Paulo ensina na escola de Tirano. O nome é feio, mas a experiência foi boa, viu? Versos 8 a 10. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Isso aqui está normal com a forma de Paulo pregar. Verso 9: visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Imagina aí, você está falando e alguém na multidão se levanta para combater o que você está dizendo, para falar mal do que você está pregando, ou dificuldade que Paulo passava, né? E a gente acha que a gente sofre muito. Mas imagina aí, pessoas no meio da multidão: isso aí é mentira, esse Jesus aí era um assassino, era um ladrão. Era bem mais difícil do que hoje, né? Como em muitos países onde o evangelho é proibido. Verso 10 diz que durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Irmãos, aqui nós vimos que mais uma vez alguns judeus se opõem a Jesus Cristo. Mais uma vez alguns judeus perseguem Paulo. E o que é que ele faz? Qual é a atitude de Paulo quando um judeu rejeita a palavra? Ele
ele desmorona, ele desanima, ele para de pregar, ele abandona o ministério. É isso que Paulo faz? Não, o que Paulo faz? Vocês não querem? Vou procurar quem quer. E aí, ele alugou, foi? Será que ele alugou? Ou era grátis? Durou, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Que na nossa igreja a gente tem culto quase todo dia, né? Paulo estava ensinando, era todo dia, diariamente, na escola de Tirano. Ele separou os discípulos. Vocês não querem não? Pois eu vou separar quem quer e eu vou ensinar quem quer. Não sei o número, se era grande ou pequeno, mas Paulo ensinou quem queria aprender mais da palavra de Deus. E quanto tempo durou o seminário? 2 anos. 2 anos. Eu creio que essa, se não for a maior permanência de Paulo no lugar, é uma das maiores. E Lucas diz que isso deu ensejo para que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. O continente inteiro, né, pudessem ouvir a palavra do Senhor. E deve ter sido nesse período que várias igrejas nasceram. As igrejas, inclusive as igrejas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamo, que ficavam todos naquela região da Ásia, devem ter nascido durante esse período. Enquanto Paulo estava pregando aqui, eu creio, pessoas saíam divulgando a palavra em outros lugares, e assim igrejas nasciam em outros lugares, enquanto Paulo pregava ali na escola de Tirano. Poderosa é a palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui nós vemos mais uma vez: não pare nos que não querem. Não pare em quem não quer. Não pare em quem não deseja. Invista em quem quer. Sempre tem alguém querendo, sempre tem alguém sedento da palavra de Deus. Então não é que você vai desistir de quem não quer, você vai continuar orando, mas não pare por causa disso. Não estanque o carro ali em quem não quer, né? Empurre para perto de quem quer e pregue para quem quer, porque isso vai surtir efeito, vai trazer resultado na vida daquelas pessoas. Enquanto muitos não querem, muitos estão ansiosos pela palavra do Senhor. Depois, milagres e prodígios são operados. Versos 11 a 20. Verso 11 diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Milagre já é extraordinário, né? Mas Lucas ainda frisa: milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas. Você já viu a enfermidade fugindo? Aqui diz que elas fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Parece engraçado, né? O Jesus de Paulo, viu? Vai pegar você agora. Não era dele não, era só de Paulo. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Não sei qual foi o autor que falou que Paulo era conhecido no inferno. E é verdade, viu? Paulo era conhecido no inferno. As pessoas conheciam. Eu sei quem é Paulo. Esse Paulo está trazendo muito prejuízo para nós. Mas vocês são o quê? Nunca ouvi falar de vocês. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos,
e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Pensa numa peia grande. Um endemoniado deu uma surra em 7. Será que é forte o demônio? A pessoa endemoniada, será que é forte? Deu uma surra em 7. Pensa numa pisa. Ainda humilhou, deixou eles nus. Nós só podemos contra o demônio no poder de Deus. Porque no nosso próprio poder, coitado de nós, viu? Só o nome de Jesus mesmo. 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Agora preste atenção, verso 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, interessante como Lucas inicia essa parte da terceira viagem missionária de Paulo. Ele diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, operava milagres extraordinários. Nós não podemos esquecer isso. O homem é um instrumento. Deus é quem realiza. Lucas diz: e Deus, pelas mãos de Paulo, operava milagres. Quem é que operava milagres? Deus. Ele sempre usa um instrumento. Mas esse instrumento não pode se orgulhar. Por quê? Porque quem faz é Deus. Quem opera é Deus. Quem transforma é Deus. Quem fala é Deus. Quem revela é Deus. Quem cura é Deus. Então cabe a nós dizer: o Senhor me usa. E no final recebe a glória. Porque eu nada sou a não ser um instrumento. Então nós vemos o irmão tocando. Tocou o quê? Guitarra ou foi baixo? Guitarra. Porque estava alto, né? Não era baixo, né? Então vemos o irmão tocando guitarra. Aí a gente vai dizer: eita rapaz, a guitarra hoje estava maravilhosa, né? Eita, a guitarra hoje foi usada. O que nós dizemos? Deus usou o irmão, né? Então da mesma forma é Deus. Nós somos um instrumento. Mas a glória não é do instrumento. A glória, né, é de Deus que nos usa. Então toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele usa guitarras com as cordas partidas. Ele usa guitarras desafinadas que nem nós. Aí a glória é da guitarra desafinada, né? É da guitarra velha, torta. Não, é dele, que consegue usar até uma guitarra torta para fazer um bom som para a honra e para a glória dele. Então não vamos nos orgulhar nunca, irmãos, nunca. Eu creio que mais coisas não acontecem na nossa vida porque Deus sabe. Deus sabe, se eu usar, vai se orgulhar. Então não vou poder usar agora, eu vou preparar mais, vou colocar mais um pouquinho no forno, né? Vou dar mais umas provações. Quando estiver pronto, aí eu uso mais para a minha glória. Então vamos nos humilhar sempre na presença do Senhor para que Ele nos use mais e mais. E aí, irmãos, quando o demônio deu uma pisa no 7, as pessoas ficaram impressionadas, se converteram ao Senhor, e praticantes de artes mágicas queimaram seus livros diante de todos. Olha que coisa linda, irmãos. Praticantes de artes mágicas, coisas ocultas, queimaram os livros. Eu quero que todo mundo veja que eu não pratico mais isso, agora eu sou crente em Jesus Cristo. E aí, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Um denário era uma diária de um trabalhador braçal. Quanto é que ganha um trabalhador braçal hoje?
Mais ou menos. R$ 40 por dia? Salário mínimo, né? Se for avulso, ganha mais. 40, 60, vamos colocar 50. É um servente, ainda tem servente a 50 hoje? Servente é quanto, seu Valdir? 60. Para ficar um cálculo mais fácil, vamos botar 50, né? Digamos que ele está precisando muito, e aí ele aceita por 50. Mas eu sei, é 60 mesmo. 50 mil denários é 50 mil vezes 50. Dá quanto? 2.500.000. Trazendo para os dias de hoje, 2.500.000. Livros o quê? Queimados. Queimados. Objetos que não serviam mais. Ao invés de ficarem guardando, isso eu não vou queimar. E aí, para aquela época, 2.500.000, né? Eu acho que os meus livros dão o quê? Uma casa, no máximo, né? 1.000 livros hoje, deve dar uns 50 mil, mais ou menos, né? Para eu queimar esse meu livro, só se Deus mandasse. Mas são edificantes, não precisa queimar, né? Agora, livro de magia tinha que ser queimado mesmo. E eles não se importaram com isso. Denunciando as suas práticas erradas. Interessante, né? Realmente, hoje em dia tem se perdido muito esse costume de confessar. Mas o batismo de João, eu creio que antes das pessoas serem batizadas, elas confessavam seus pecados, né? E aí João as batizava, porque era de arrependimento. E para se arrepender, muitas vezes tem que confessar o que se fez. E eles fizeram isso. A gente vê isso muito em batismo, né? Antes do batizando ser batizado, ele diz: não, mas eu era assim, eu fiz isso. Isso é algo bíblico, irmãos, tem que ser confessado mesmo para ser abandonado. E aí, em quarto lugar, Timóteo e Erasto são enviados à frente de Paulo. Vamos correr. Versos 21 e 22, nós temos o envio de Timóteo e Erasto. Verso 21 diz: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ele ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Paulo parece que aprendeu com Cristo. Cristo tinha sempre os olhos voltados para Jerusalém, né? Eu vou para Jerusalém, eu vou exercer o meu ministério ali, eu vou morrer pelas pessoas ali. Paulo parece que herdou isso de Jesus. Ele estava sempre querendo ir a Jerusalém também, inclusive aqui. Depois ele queria ir para Roma. Mas o que ele faz antes? Ele envia Timóteo e Erasto na frente dele. E aí nós vimos a disposição que Timóteo e Erasto tinham que ter. Estava numa cidade, de repente Paulo chegava: vocês vão na minha frente. E aí, eles entendendo que aquilo era a vontade de Deus, eles tinham que partir. Para concluir, tem que ter problema. Demétrio, um tal de Demétrio, excita um grande tumulto. Versos 23 a 41, para a gente concluir. Vamos ler a partir do verso 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho é como se chamava caminho de Deus. Pois um ourives, alguém que trabalhava com ouro, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Olha que absurdo! Aquilo que a gente faz não é Deus.
Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, olha com que ele estava preocupado, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Irmãos, esse templo de Diana, ele era algo magnífico. Eles acreditavam que ele havia caído do céu. Foi um presente da deusa Diana para eles, para os efésios. Tanto é que ele foi considerado uma das 7 maravilhas da antiguidade. Dos 7 grandes monumentos da antiguidade, o templo de Diana era um deles. E aí esse tal de Demétrio estava preocupado com o quê? Preocupado com o din-din, o cacau. Porque ele era quem fabricava as estátuas. E agora Paulo vem dizer que estátua não é Deus. Aí ele não pode, vai mexer com o meu ordenado, vai mexer com o meu salário no final do mês, vai prejudicar, eu tenho criança em casa, então vamos dar um jeito aqui, pessoal. E aí eles citam um grande tumulto. Verso 28. A multidão que sempre pega corda, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Era, como é que chama? A deusa de uma cidade, padroeira, como se ela fosse a padroeira de Éfeso. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo. Olha como era atrevido Paulo. O povo tudo com raiva dele, ele queria ir lá para explicar. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas. O que eram as iarcas? Eram aristocratas, eram pessoas ricas da Ásia, oficiais, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Indo, uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Parece engraçado isso aqui. Tudo gritando com raiva. Se alguém perguntasse: por que você está aqui? Eu não sei não. Mas deve ser algo importante. A multidão é algo interessante, Para você levar uma multidão é muito fácil, infelizmente. Então, 33, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram, por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Imagina 10 minutos, o pessoal gritando: grande é a Diana dos Efésios. Agora imagina 2 horas. Rapaz, devia dar uma raiva muito grande. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, sempre tem alguém com mais sabedoria, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Olha a crença deles, a imagem de Diana tinha caído de Júpiter para eles. Parece com outra história que a gente ouve por aí, de outra imagem que apareceu em outro canto, Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio, os artífices que o acompanham, tem alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros, mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Ou seja, se vocês tiverem cuidado, você é preso. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Rapaz, um foi usado por Deus, esse tal de escrivão. Rapaz, eles estão fazendo mal a ninguém, não estão reclamando da nossa deusa, não estão blasfemando contra ela. E outra coisa, não temos permissão para estar aqui, nós podemos até ser acusados por causa disso. Tchau, acabou a assembleia ali mesmo. Tudo se apaziguou. Porém, mais uma vez nós vemos, irmãos, no caso da jovem adivinha também, quando Paulo expulsou o demônio dela,
As pessoas, os donos dela, ao verem que ela não traria mais o lucro da adivinhação, perseguiram Paulo e Silas. E aqui da mesma forma, o Evangelho ele vai acabar trazendo prejuízo para algumas pessoas. Por isso, algumas pessoas vão se levantar contra o cristianismo, porque ele vai tirar a comodidade destas pessoas, a facilidade que estas pessoas estavam tendo. Por isso, precisamos estar dispostos a ser perseguidos por causa da palavra de Deus. Para a gente concluir, 2 lições. Devemos estar dispostos a ficar e aí aonde Deus mandar. Mesmo tendo características de viajar, Paulo gostava muito de viajar, nós vimos que ele permaneceu 2 anos em um local porque foi necessário. Mas quando foi permitido, ele viajou. O crente ele tem que estar disposto a fazer o que Deus quiser, a permanecer aí, a fazer a obra onde Deus mandar. O crente não manda em si mesmo, ele obedece ao seu Senhor. Segunda lição, devemos estar dispostos a perder o que for preciso por causa de Jesus. Nós vimos que Demétrio não queria perder o salário da idolatria. Já os convertidos de artes mágicas trouxeram seus livros valiosos e na frente de todos fizeram questão de queimar. Então, alguns estão dispostos a perder algo por amor a Jesus, outros não. E nós? Estamos dispostos a perder o que for preciso por causa de Cristo? Jesus certa vez contou a parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor, a qual alguém encontrando, vende tudo o que tem para ficar com ela. O que isso nos ensina? Que o reino de Deus, o próprio Jesus, é mais valioso do que tudo. Se for preciso perder tudo para permanecer com Cristo, quem entende o valor de Cristo vai se dispor a perder. Não é que a gente vai sair por aí perdendo o que Jesus não mandou, né? Aí é falta de sabedoria. Mas se nós entendemos que algo precisa ser retirado da nossa vida, nós vamos ter que perder ou Jesus ou aquilo, ou Jesus ou aquela pessoa, nós temos que estar dispostos a perder para permanecer com Jesus, sabendo que a recompensa será infinitamente maior. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Senhor, obrigado por este tempo que o Senhor separou para nós e nós separamos para o Senhor, para podermos louvar-Te e também escutar-Te, Senhor, ouvir-Te por meio da Tua palavra. Muito obrigado. Pai, que esta palavra esteja em nosso coração, mas não apenas em nosso coração, também em nossa vida diária, que possamos praticá-la hoje mesmo. Abençoa o restante deste dia e o nosso novo ajuntamento mais tarde, que venhamos, Senhor, dispostos a entregar ao Senhor todo o nosso coração, todo o nosso louvor. Pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus, que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Amém!